Quando a Sankhya nasceu, como eu disse para vocês, era só mato, né? Em 89, para você ter um microcomputador, você tinha que importar do Paraguai, né? Você tinha que montar, comprava as peças e montava. E tecnologia também, software, não tinha. Então a gente nasceu como um alfaiate, desenvolvendo soluções para os nossos clientes. E na época, como não existia Google, internet, smartphone, não existia nada disso, a comunicação era muito difícil. Então, eu costumo dizer que eu e meu irmão, né, a Sankhya foi co-criadora do ERP, porque a gente criou o conceito de ERP, porque a gente não sabia que existia. A gente começou a desenvolver um sistema integrado em 89 e ele foi expandindo aos poucos. Olá, estamos aqui em mais um episódio do Like a Boss, um podcast feito para você que quer entender como funciona a mente inovadora aí dos CEOs, lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença no mundo. Esse podcast é feito pelo ecossistema Alura, FIAP e PM3. Eu sou o Guilherme Pereira, diretor dos MBAs aqui da FIAP, diretor de inovação da FIAP. Eu sou o Marcel Almeida, sou CEO da PM3 e você é um dos co-hosts do episódio de hoje. Tô animado para esse episódio. Eu tô muito animado porque a gente já viu e conectou bastante aqui com o nosso convidado, que é o Felipe Calisto, que é CEO da Sankhya, uma das maiores empresas e mais inovadoras empresas aí em soluções integradas de gestão corporativa. Bem-vindo, Felipe. É um prazer estar com você aqui. Obrigado, Marcel e Guilherme, né? É um prazer estar com vocês aqui para bater um super papo. E, Felipe, antes da gente entrar na história da Sankhya e tudo mais, eu queria saber um pouco da sua trajetória profissional. Queria que você compartilhasse um pouco como tudo começou e contasse um pouquinho de você mesmo. Se isso não queimar meu filme, tá, Marcel? Eu comecei, né? Eu comecei muito cedo e eu comecei em Brasília, trabalhando em empresas de digitação numa época, né? Acho que a turma nem sabe o que é digitação hoje em dia, mas eu trabalhava na compensação bancária como digitador. E nessa época eu era um apaixonado por rock, né? E eu montei uma banda com uns amigos e a gente começou a desenvolver o sonho de ser um astro de rock, né? E eu trabalhando em tecnologia. E eu era um curioso nessa área de tecnologia. Então eu, como digitador, eu ficava impressionado da maquininha entender quando eu digitava uma conta bancária errada. Eu falava, como que essa máquina é inteligente? Porque a gente estava acostumado com máquina de escrever. Então eu despertei a curiosidade por esse setor, voltei para Brasília, comecei a estudar, fiz faculdade, né? Comecei a trabalhar, a estudar análise de sistema, estudar desenvolvimento. Comecei a trabalhar no Tribunal Superior do Trabalho, sim, já fui funcionário público e eu trabalhava no TST, trabalhei lá por 4, 5 anos e lá eu tive uma grande escola, eu aprendi muito na área de tecnologia porque eu fazia treinamentos direto na IBM ou na Cobra, que eram grandes fabricantes de computadores da época, né? E eu tive uma escola bacana, rodeado por amigos que me chamavam de puxa-saco, porque como eu era funcionário público e tinha o menor salário da categoria, de digitador, né? Então, quando o diretor chamava a gente para fazer curso, e toda hora eu topava, eles falavam, pô, mas você ganha um salário de nada, cara, como é que você se dispõe a fazer tudo e tal? E eu, na época, eu não sabia, tá? Eu também pensava, será que eu sou puxa-saco? Mas eu, no fundo, eu estava aproveitando o meu tempo para me formar, sabe? E foi aí que eu trouxe uma filosofia que eu levo até hoje na Sankhya, de que a gente não deve se limitar ao nosso trabalho, à nossa competência, ao nosso salário ou ao nosso chefe. Porque, como eu ganhava pouco, eu queria trabalhar muito para aprender muito. E isso fez muita diferença, com certeza, quando eu comecei, né, eu tive o sonho, junto com meu irmão, de começar a Sankhya. Como é que foi esse sonho que você contou, né? Um pouco até do que acontecia muito em Brasília, né? Todo mundo queria ter uma banda. Uhum. E aí você mudou de lugar, entrou para uma carreira pública e como é que você mudou para ser empreendedor? Te confesso que foi um chaveamento doloroso. Foi tipo um fim de casamento, sabe? A gente tinha a banda, cara, a gente chegou na época, né? Tinha o Maurício Ricardo, que é um famoso chargista hoje, o Marcos Botelho, que é um cara brother demais e tocava muito bateria, e meu irmão Fábio, né, cofundador da Sankhya, também fazia parte da banda. E a gente conseguiu contrato com a maior gravadora que tinha na época, que era a BMG Ariola. Então, o nosso sonho a gente estava achando assim, pô, agora nós vamos colocar nosso disco para tocar, nós vamos, né, virar uma banda famosa.
E aí, de repente, depois do disco pronto, a gente viu que era só o começo. Então, Gui, o aprendizado que a gente trouxe para a empresa também, com esse lance da banda, é que não basta você compor, gravar e você lançar seu disco pela maior gravadora. Você tem que colocar, né, o seu disco no mercado. E esse era um grande desafio, que o próprio Marcelo Susequinde, lá da gravadora, né, ele falava, vocês têm que mudar aqui para o Rio e ficar no eixo Rio-São Paulo dando shows de graça se vocês querem ficar famosos, né? Então a gente refletiu muito sobre isso e pensou, cara, será que é esse mundo mesmo que a gente quer? E na época era aquela vibe que você trouxe, né, de Brasília, né, bandas como Legião Urbana, a Capital Inicial já tinha um início, era RPM, Paralamas do Sucesso. Então a gente tinha uma vibe meio nessa praia do rock nacional, mas a gente tinha uma veia muito forte de rock progressivo. Então nossas músicas eram carregadas de solo, né, de momentos assim progressivos, né? Mas foi uma experiência muito bacana, que isso trouxe muito aprendizado também para a empresa. Quando nasceu a Sankhya, que aliás chamava-se SOS Informática, ela já nasceu rock and roll num período onde trabalhar, cara, eu vinha do TST, né, Tribunal Superior do Trabalho, eu tinha que trabalhar de terno e gravata, e a gente começou a Sankhya. Na época não existia o nome de startup ainda, né? A gente era simplesmente uma microempresa e não tinha investidores nem nada, né? Fundos. E a gente nasceu com um espírito muito rock and roll. Então acho que a gente acabou sendo pioneiro nisso também. E antes da gente se aprofundar na Sankhya, eu fiquei curioso se dá pra gente ouvir essa banda, tá no Spotify, como é que a gente consegue ouvir? Pô, Marcel, eu espero que você aumente o nosso fã-clube lá, tá? A banda chama Solo Vertical, tá no Spotify, sim, e tem um segundo disco que eu e o Maurício e o Marcão também contribuíram na gravação. Nós gravamos um disco chamado Second Dive, e aí eu já fazia letras também, porque no início, na primeira fase, era só o Maurício que compunha, né? E aí, esse segundo disco chama Second Dive, e a gente fez um disco progressivo e com músicos profissionais, sabe? E com letras em inglês, porque a gente pensou, bom, Second Dive é um segundo mergulho, né? Tipo uma segunda imersão no mundo da música para ver se dava certo. Mas a gente já estava bem nos nossos negócios, foi mais uma brincadeira mesmo e foi muito divertido. Legal. Então espero que a turma consulte lá no Spotify, que é bacana, cara, o som legal. Meu filho, por exemplo, não é porque ele é puxar saco não, mas ele curte pra caramba. Legal. Já fiquei curioso e acho que o público aqui vai buscar também. Legal, Solo Vertical, Second Dive. Round 1, fight! Conta pra gente, nas suas palavras, o que faz a Sankhya? Qual que é o problema que ela resolve? Olha que interessante, Gui. Quando a Sankhya nasceu, como eu disse para vocês, era só mato, né? Em 89, para você ter um microcomputador, você tinha que importar do Paraguai, né? Você tinha que montar, você comprava as peças e montava. E tecnologia também, software, não tinha. Então a gente nasceu como um alfaiate, desenvolvendo soluções para os nossos clientes. E na época, como não existia Google, internet, smartphone, não existia nada disso, a comunicação era muito difícil. Então, eu costumo dizer que eu e meu irmão, né, a Sankhya foi co-criadora do ERP, porque a gente criou o conceito de ERP, porque a gente não sabia que existia. A gente começou a desenvolver um sistema integrado em 89 e ele foi expandindo aos poucos. A gente começou a fazer o comercial integrado com o financeiro, depois com o contábil, com o fiscal. E não sabendo o tamanho da encrenca, não tendo noção do tanto que era grande e complexo isso, a gente foi e criou um ERP. E quando eu brinco assim, né, não sabendo o tamanho da encrenca, é que hoje é muito difícil, eu diria quase impossível, ter uma startup, uma empresa que começa uma solução de ERP. Por quê? Porque são soluções muito complexas, muito grandes. Hoje, geralmente, uma empresa que inicia, né, uma ideia, ela quer resolver um problema muito vertical, né? Aí tinha bônus e ônus. Quais eram os ônus? Poxa, você não tinha muita tecnologia. Para você desenvolver um gráfico, o programador tinha que ser um cientista. Então não tinha ferramentas, né? Tudo estava para ser criado. Mas qual que é o bônus? Exatamente esse também. Como não tinha nada, tudo que você fazia acabava se tornando pioneiro. E a gente começou fazendo uma solução muito bacana, integrada. E ela foi crescendo, crescendo e virou hoje uma solução com mais de 10 milhões de linhas de código. É uma solução gigantesca e que atende
todas as áreas, né, de uma empresa. Tô para te dizer que o caminho da banda era mais fácil, viu? Mas, Muito mais. mas conta, porque ela nasceu SOS Informática, né? E aí vocês mudaram o nome, mudaram patamares, né? A solução ficou mais holística para a empresa. Conta um Sim. pouco dessa transição e até explica pro pessoal de onde vem o Sankhya, né? Do sânscrito. Começou como SOS Informática, a logomarca também. Nossa, hoje eu estou explorando meu amigo Maurício aqui, né, cara? Faz tempo que a gente não se fala, vou procurá-lo. Mas ele fez o desenho, né, a arte para nós, e a gente achava genial esse nome. E era horrível, né, gente? Quando a gente foi tentar registrar, sorte nossa que não aceitou registro. Aí a gente fazia yoga. Eu e meu irmão fazíamos yoga para a gente trabalhar o autocontrole, o autoconhecimento. E é muito importante, né? Quem trabalha nesse setor, não só de tecnologia, mas de gestão, tem que ser pessoas equilibradas, tem que ser pessoas assim que conseguem conduzir, né, momentos de tensão com muita clareza e muita tranquilidade. A gente fazendo yoga, cara, e na época, de novo, ainda não tinha, né, o Google, a internet, a gente chegou no nosso mestre de yoga, ele emprestou para a gente um dicionário impresso do sânscrito, e a gente achou a palavra Sankhya, que significava análise e multiplicidade, a forma pela qual o ser humano atinge a plenitude do conhecimento. Olha que coisa linda, cara, até arrepio. É lindo o conceito. E eu e o meu irmão, eu acho que a gente era meio prematuros mesmo. A gente falava assim, cara, não é a tecnologia que vai fazer a diferença no futuro, mas é os fundamentos da gestão. Se a gente começar a trabalhar a empresa para o lado da gestão. Então não foi só uma mudança de nome, foi uma mudança de conceito também. A gente falou, cara, nós temos que ajudar os empresários a entender de negócio. Então a gente viu que o grande gap, além de ter dificuldade de tecnologia, o maior gap mesmo era nos fundamentos da administração. E eu acho que o sânscrito ele tem também esse poder do som. A yoga tem muito aquela questão dos mantras, né? Então a gente trouxe essa energia da yoga para a empresa e eu acho que deu uma roupagem profissional. E o que eu acho muito legal da sua história é que você fundou a Sankhya e você segue na liderança dela, porque é muito comum, né, os fundadores saírem da empresa, ficarem só no conselho. Acho muito bonito você estar lá há mais de 30 anos, isso é muito legal. E conta um pouquinho como foi essa trajetória ao longo dos anos, porque eu imagino que você foi mudando as coisas que você olhava, foi trazendo gente, foi crescendo. Como foi essa mudança toda ao longo dos anos? Legal, Marcel. Primeiro que eu e meu irmão, né, somos sócios. E vocês têm irmão? Não sei se vocês têm irmão. A gente só não briga quando está dormindo, entendeu? Então a gente se entende muito, mas eu costumo brincar, né, que nós somos muito diferentes. E acho que isso fez a riqueza da Sankhya. E a gente veio aprendendo com em respeitar essas diferenças. Por isso que hoje na Sankhya eu acho que a gente tem tanta diversidade. A gente gosta de pessoas que contestem a gente. Então a Sankhya eu costumo dizer que é uma startup de 34 anos, porque realmente a gente questiona tudo, cara. Tudo que é sucesso ou tudo que é produto nosso, a gente prefere que a gente mate do que esperar o nosso concorrente matar. Mas nesse período, nos primeiros 12, 14 anos, eu e meu irmão dividíamos a liderança. Então, sabe aquela liderança dupla, que a hora que o cara queria conseguir alguma coisa, ele falava, não, isso aqui eu vou falar com o Fábio, não, isso eu vou falar com o Felipe, então não era muito bom para a empresa. Aí ele foi o primeiro presidente da empresa, lá em 2006, e depois em 2008 eu assumi a presidência e vim trazendo até então, porque aí a gente começou um processo de expansão e ele começou a atuar na área de inovação, porque ele é genial, ele tem umas ideias, ele tem uma visão estratégica diferenciada. Então, a gente passou por várias etapas nesses 34 anos e, te resumindo bem, foi isso. A gente chegou a ser desenvolvedor, a ser analista, aí a gente foi galgando áreas de gestão, né, de liderança e dando espaço para gênios. Uma coisa que eu aprendi muito, né, você me perguntou aí de outras pessoas que vieram. Cara, graças a Deus, a gente foi abençoado de receber vários talentos no nosso time. Com o passar do tempo, isso se tornou cultural, ou seja, quando a pessoa era boa, a gente abraçava. E isso para nós foi muito legal, a gente olhar assim e falar, cara, esse cara é genial. E aí ele assumiu a parte de tecnologia que levou a gente para outro patamar. Mas acho que aproveitando um pouco dessa abertura que você colocou, né, de inovação, de expansão, mas ao mesmo tempo, né, o negócio também puxando e gestão de pessoas, né,
que você considera ser o seu maior desafio nesse período da empresa e seu maior aprendizado? O maior desafio é realmente você montar um time de alta densidade de talento. Por quê? Porque você controlar os egos é uma questão difícil. Isso que eu falei para vocês acontece com empreendedores e com muitos líderes, você concorda? Então a gente disseminar essa cultura é um desafio. Outra coisa desafiadora é você esparramar, à medida que a empresa vai crescendo, e hoje são mais de 50 unidades no Brasil, você esparramar o jeito Sankhya de ser. Porque uma coisa, quando eu falo de empresa pop, né, de uma liderança mais assim rock and roll, tem gente que pensa que porque a Sankhya é Great Place to Work há 16 anos, e o ano passado foi um ano genial para a gente ganhou prêmios assim, a terceira de Minas, a sexta em tecnologia do Brasil, a gente ganhou rankings sensacionais. E todo mundo pensa, isso aí é empresa, todo mundo feliz, casa de campo. Não, cara, é uma empresa onde tem metas ousadas, tem desafios ousados. Então, você disseminar essa cultura na cabeça dos líderes, de que ao mesmo tempo eu quero que todo ser humano seja tratado com o maior respeito possível, mas ele seja desafiado ao máximo para ele dar o melhor dele. E tem gente que não consegue equilibrar bem essa dinâmica. E o outro desafio é você continuar crescendo ano após ano como uma startup. Gui, isso é um desafio, cara, porque você tem que estar sempre tirando um coelho da cartola. E aí que vem um lado legal, é de você não só ser uma empresa que culturalmente está sempre inovando e sempre disposta a desaprender, a falar assim, não, isso aqui foi verdade até então e agora não é mais, mas você também tem que estar disposto a jogar fora, né, o seu produto e trazer o novo. E falar assim, cara, agora nós vamos lançar uma coisa que é verdadeiramente nova, só que esse verdadeiramente novo, você tem que estar ciente também que vai durar pouquinho, que logo, logo ele vai envelhecer. Então, acaba que vira uma questão cultural mesmo, de você estar sempre em eterno aprendizado, em eterna evolução. E Felipe, ao longo, até falando de desafios, provavelmente parte é isso, ao longo da trajetória da Sankhya, vocês fizeram várias aquisições. Inclusive, ano passado, vocês fizeram a aquisição da Mindsight, da MeTime, e elas se juntaram a várias outras aquisições que vocês fizeram. Como que isso é parte da estratégia da Sankhya? O que isso representa para vocês? Inclusive, essas últimas aquisições foram para ir além de RP, né? Conta um pouquinho para a gente dessa estratégia. Até a entrada do fundo, né, entrou o fundo de Singapura, acho que foi final de 2020, o GIC, a gente tinha uma experiência pequena em aquisições. E essas pequenas experiências foram traumáticas, e o que é positivo. A gente sempre viu os erros no nosso caminho como oportunidades de aprendizado. Então, quando a gente fez a parceria com o GIC, realmente a gente estava em dúvida se a gente ia jogar um bolão no crescimento que eles chamam de inorgânico, né? A gente vinha acostumado com aquele crescimento orgânico, ano após ano, crescendo 30%, 40%, 50%, e aí me deu um frio na barriga mesmo, meu e do meu irmão. Falando, cara, a gente está agora com um sócio gigante, e será que a gente vai bater um bolão, né, na parte de aquisições? E ainda tinha um outro ingrediente, tinha a pandemia, que estava derrubando todo mundo, e tinha um outro aspecto que a gente não achava legal a estratégia do nosso principal concorrente. A estratégia de aquisição deles, a gente percebia que afetava o cliente não ficava feliz, afetava a equipe, eles perdiam muitos talentos. Para sorte minha, eles perdiam muitos talentos, eu trouxe muitos para nós. Muitos dos talentos que estão na Sankhya hoje vieram do mercado, assim como muitos talentos saem da Sankhya, isso é normal. Mas o que aconteceu? A gente trouxe uma estratégia diferente de buscar adquirir soluções complementares à Sankhya, soluções que levassem mais valor para o nosso cliente e que tivesse o mínimo de sombreamento com o que a gente tem. Quando a gente começou lá atrás com a Nepo, né, foi a primeira que a gente adquiriu, que ela faz a parte de omnichannel para a Sankhya, então ela deu um charme para a nossa solução que foi muito legal. Aí logo depois veio a Pontotel, que também a gente achou muito legal a solução da Pontotel, a gente trouxe e a gente ficou muito feliz com isso, falou, cara, melhorou ainda mais a nossa solução que eles chamam de HCM, né, de recursos humanos. Aí
logo depois veio a Plumes, cara, que é o maior CRM da América Latina, e a gente tinha um CRMzinho fraco dentro do RP, e agora a gente tem o melhor CRM da América Latina dentro da nossa solução e totalmente integrado. O nosso cliente começou a perceber valor nisso. A nossa equipe começou a perceber valor. Os profissionais das empresas investidas, a gente chama de investidas, eles continuam no negócio e continuam com autonomia e com faca nos dentes, cara. Porque eles continuam com uma fatia relevante no negócio deles. A gente está garantindo para eles um crescimento maior do que eles faziam quando eram sozinhos. Então tá bom para eles e tá bom para a Sankhya. Aí depois veio, né, a MeTime, que complementa a solução da Plumes, que ela faz sales engagement, é bonito, né, a expressão em inglês. Aquela parte de prospecção, né, suspecção, SDR. E, por último, veio a Mindsight. O Mindsight é uma solução de recrutamento e seleção e de inteligência, né, para RH. Assim, deu uma outra visão para a nossa solução de HCM, né? Isso enriquece a solução para os nossos clientes, a gente aumenta a fidelidade na nossa base e a gente diminui aquele conflito de sombreamento e diminui aquela questão de profissionais que não tiveram aderência com a cultura. Se bem que essa questão da cultura é o seguinte, nós analisamos 350 empresas para comprar 5. O funil é terrível. Por quê? Porque a gente avalia muito esse fit cultural, avalia muito a complementariedade para a nossa solução e avalia se os fundadores e a equipe querem continuar no negócio. Para nós, o maior capital das empresas está nas pessoas. Então, a gente quer que elas permaneçam. Round 2. Fight! Perfeito. A gente está começando a falar agora de um round de mercado, né? Entender um pouco do mercado, estratégia de expansão. Achei fantástico, porque a gente vê muita expansão geográfica, né, com aquisições, e vocês estão fazendo uma expansão de portfólio de solução. Mas vocês estão num mercado que tem muita solução, inclusive internacional, atacando, né? Um mercado vermelho, né? Tem muito tubarão nesse oceano. Como é que você vê os desafios e oportunidades desse mercado na posição que vocês estão? É interessante, Gui, você falou uma coisa aí que eu vivo tentando interpretar, né? Porque eu, como consumidor, eu fico imaginando, cara, você tem um celular Apple e um celular Samsung. Qual que seria a chance de você comprar um celular de uma marca que você não conhece? É muito difícil, porque nessa área a tecnologia, o investimento é muito grande. Agora, no nosso mercado, cara, olha só, a gente concorre com gigantes mundiais e gigantes nacionais, e na hora que a gente apresenta a nossa solução, o cliente cai o queixo, cara. Ele fala, cara, onde é que vocês estavam escondidos? A Sankhya não é mais assim tão desconhecida, né? A gente tem feito um trabalho de marketing muito forte, mas a gente ainda chega para competir com uma gigante mundial e o pessoal olha, fala, aí voltando para aquele exemplo do celular, é como se você tivesse um celular às vezes superior à maior marca do mundo. E por que a percepção de superior ele percebe? Por causa de uma solução mais leve, mais moderna. E o que é a dificuldade do mercado de RP? É você substituir e manter sempre se atualizando, sendo que você tem um legado gigante. Então, para os gigantes do mundo do RP substituírem suas tecnologias, eles têm lá 20 mil, 60 mil, 100 mil clientes, é um trabalho muito pesado. Então, eles acabam ficando um pouco amarrados em algumas features do passado por causa dessa dificuldade de atualização. O nosso conceito de plataforma, que a gente quis matar o conceito velho do ERP, começou há 14 anos atrás. E hoje a gente vê muitas soluções indo para esse conceito, mas lá há 14 anos atrás a gente já tinha um ambiente colaborativo para compartilhar tudo que os nossos clientes e o nosso ecossistema de desenvolvedor fazia, a gente colocando de graça para os próprios clientes compartilharem entre eles. Quer dizer, a gente não só trabalhou mudança de tecnologia, mas mudanças fundamentais de modelo mental do nosso setor. Mas aí acho bem interessante, né, o formato que ajuda a quebrar um pouco do lock-in, né, que os grandes RPs têm nas empresas. Imagina, né,
transferir a operação de ERP é doloroso, né? Muito. Mas vocês também trabalham com públicos muito diferentes, né? Então, como é que essa estratégia e como é que é a conversa com esses públicos tão diferentes, né? Isso é outra coisa que você está coberto de razão. Uma coisa é você fazer um ERP tipo aqueles de assinatura no site. Aquilo ali eu comparo, assim, sem querer diminuir, são soluções fantásticas, mas assim, espero que o telespectador me entenda, não estou querendo diminuir, mas aquilo é como se você pegasse uma Ferrari daquelas portátil, com controle remoto, cheio, que abre porta, que faz tudo, você fala, nossa, que protótipo maravilhoso. Mas na hora que você fala assim, não, mas agora vamos para uma Ferrari de verdade, você aproveita alguma coisa daquele protótipo ali? Não aproveita, né? Assim, a menos que seja só a ideia, mas você tem que construir outra plataforma. Então, o ERP que a gente trabalha para o middle market é uma outra plataforma totalmente diferente daquilo que se tem na assinatura. Aquilo que se tem ali de assinatura no site não vai ser possível se tornar um ERP para o middle market por causa de complexidade, por causa de segurança, por causa de performance, por causa de arquitetura de banco de dados e modelo mental. Da mesma forma, eu olho para cima, né, para um provedor gigante que faz um ERP para uma Petrobras ou uma coisa assim e falo, cara, não é lá que eu vou dar conta de chegar. A gente tem que ter essa noção. Não, esse ali não é o meu público-alvo. Então a gente tem que ter uma clareza de que aquilo foi escrito, desenhado e arquitetado para atender às necessidades das empresas que estão naquele grau de maturidade. Tanto que é importante que quando a nossa unidade não faz um filtro bem feito do prospect, né, do cliente, ele traz um cliente que é mais dependente, que gosta das coisas tudo prontinho, porque a nossa solução, a nossa frase é liberdade para evoluir. E o que essa liberdade para evoluir quer dizer? Que a gente dá autonomia na plataforma para o cara construir o que ele quiser. Quando eu te dou autonomia, isso vai para você também como responsabilidade. Ou seja, se eu estou te dando autonomia para fazer algo, Marcelo, você tem que saber fazer. Se você falar, não, Felipe, mas eu não sei, você me falou que você tem o solo vertical no Spotify, mas eu não sei entrar, você me ajuda? Aí, cara, eu já arrumei um problema, né? Eu vou ter que ficar te devendo uma pendência depois do bate-papo. Mas você tem autonomia. Então, a empresa que tem autonomia para construir suas ferramentas, ela vai se dar muito bem com o Sankia, porque ela vai fazer o que ela quiser. E a empresa que não tem? Ela vai falar assim, poxa, eu quero um gráfico pronto. Tá, eu tenho milhares de gráficos prontos lá no ambiente colaborativo. Mas será que é do jeito que você quer? Será que você não vai evoluir, pedir um diferente? Você entende? Então, assim, da mesma forma, eu olho para o cliente gigante, né, para aquele cliente maior e falo, cara, as necessidades deles são diferentes das necessidades do middle market. Então, a gente tem que ter muita clareza do público que a gente atende e não achar que só porque a gente está, né, agora há pouco eu falei para vocês, nossa, quando o cara vê uma apresentação nossa, mesmo vendo o gigante mundial, ele fala que a nossa é muito melhor. Espera aí, eu não sou doido. É muito melhor para aquele cliente, percebe? Não quer dizer que a gente é melhor ou pior que ninguém. Não, a gente é mais aderente para esse mercado do que aquele nosso concorrente. Mas em outros mercados maiores, ele vai ser muito mais aderente que a gente. E Felipe, muitas empresas usam o ERP para apoiar na transformação digital delas ali, né? Acaba sendo uma das formas que elas conseguem acelerar essa transformação. E como que a Sankia ajuda essas organizações, seja com análise de dados, você falou de gráfico, mas até mesmo com IA, se você já tem usado coisas com IA ali, como que a tecnologia de vocês apoia essas operações de transformação digital no dia a dia? Marcel, isso aí é outra coisa assim super em voga, né? A gente percebe que muitas vezes, voltando por exemplo da Ferrari, né? Muitas vezes você põe a Ferrari na mão de um cliente, cara, e ele fala, e aí, por onde eu começo? Né? Então a gente trabalha com muitos workshops, a gente traz muitos templates de IA, a gente tem, por exemplo, um conceito dentro da aplicação e a nossa proposta exclusiva de valor, né, traduzida em palavras, ela é o seguinte, é conduzir o nosso cliente a aplicar os fundamentos da administração. Como que a gente quer fazer isso? A gente quer, através da tecnologia e do design, você fazendo um design amigável,
você leva o cliente a fazer coisas que ele nem sabia. Tipo, eu quero saber analisar a margem de contribuição, o ciclo financeiro, ciclo operacional, necessidade de capital de giro. Tudo isso na ferramenta é de uma forma muito intuitiva. Assim como você entra no Spotify, e é muito natural você dar um clique lá e sair buscando a rádio daquela música. Então, algumas pessoas me perguntam, que eu gosto de descobrir muita música nova. Pô, como é que você descobre música nova? Eu falei, só clico na rádio da música lá e ouço várias similares e aí adiciono na minha playlist quando eu gosto. Então, isso se torna natural. Ele me educou a fazer isso pela ferramenta que ele tem. E na Sankia, cara, planejamento estratégico, gestão por diretrizes, balance scorecard, tudo isso, o uso da AI, você usar a inteligência para você tomar decisão, tudo isso a gente busca levar para o cliente já na interface natural, para que ele faça o maior uso possível da tecnologia no seu negócio. Então, para nós, e na época, lá em 89, quando a gente nasceu, bastava eu mostrar para um prospect. Eu fazia uma venda, atualizava estoque, gerava financeiro, ele achava que era coisa do outro mundo. Hoje, cara, você mostrar que atualizou estoque financeiro, contábil, fiscal, não interessa nada. Ele quer saber o seguinte, como é que eu faço uma melhor compra? Como é que eu melhoro o meu ciclo financeiro? Como é que eu reduzo minha necessidade de capital de giro? Então, tudo isso a gente busca trazer com leveza e de forma intuitiva. Muitas vezes não é tão leve assim, dependendo do porte da empresa, que ele vai ter uma dificuldade maior de compreender. Por isso a importância da gente ter um time comercial muito consultivo, que ele entenda a empresa, as necessidades da empresa e realmente leve a solução para ela. Aí, além de trazer esses conceitos, a gente busca trazer sempre mobilidade, sempre muita tecnologia, por exemplo, a parte de cloud, de web, ou seja, tudo que precisa ser feito e que a gente sente que é usado em outros mercados fora do RP, que a gente olha e fala, cara, mas isso ali ficou, por exemplo, quando entrou o Spotify, o que ele mudou a sua vida? Antes, você tinha que fazer download dos MP3. Spotify, acabou. Aí a gente olhou no mundo do RP e falou, cara, e aí? E se o cliente não tiver que preocupar onde está o servidor dele, quem está fazendo backup e tal? Então a gente foi um dos pioneiros em criar a solução totalmente full web, full mobile e totalmente cloud friendly, porque ele pode ainda ter o servidor, ele pode escolher de ter o servidor dentro de casa, mas, cara, se ele quiser estar em cloud, a gente recomenda, inclusive. O nosso é cloud, lá, né, o nosso uso local. Então eu digo assim, que essa transformação digital, ela ocorre em todas as áreas, principalmente o cliente já vendo o modelo mental que a gente aplica até na implantação. A gente estava falando aqui, o Gui falou agora há pouco, né, sobre o trauma da implantação do RP. Cara, a gente está buscando transformar totalmente esse trauma até para o cliente olhar e falar, poxa, até isso está mudando. E a gente não pode aceitar isso como verdade, porque o nosso mercado é recente, tem o quê? 30, 40 anos, é muito recente. Então, esse trauma de implantação que acontece hoje no mundo inteiro, ele vai ter que ser transformado. E tomara que a Sankia seja um protagonista dessa transformação. Com certeza. E aproveitando, Felipe, você descreveu muito dessa necessidade de vocês conhecerem por dentro e muito bem os clientes de vocês. E essa posição é uma posição super legal da gente explorar um detalhe nesse bloco que eu queria aprofundar, que é como é que você está enxergando o futuro da gestão das empresas, né? Então, vocês têm que estar muito atentos ao que está acontecendo, né, para propor esse encaixe, adaptar a solução, mas ir um pouco para frente. Qual é o caminho que você está enxergando das empresas que são clientes de vocês? Gui, isso aí é um grande desafio, né, para todo mundo. E a gente fez uma reunião em 2016, 2017, guiada pelo meu irmão, né, pelo Fábio, que ele chamou de teses de futuro, e a gente começou a desenhar o que a gente chamou de EIP, ou EIP, Enterprise Intelligence Platform, que é uma proposta ousada da empresa mineirinha, né, Sankia, de mudar o nome até do nosso mercado. É ERP, Enterprise Resource Planning, já envelheceu, tem mais de 30 anos esse nome. E o EIP tem mais a ver, porque hoje é plataforma, né? Hoje tem que ter liberdade. E a gente começou a idealizar essa plataforma lá em 2016, que seja uma plataforma mais amigável, que ela seja colaborativa, porque hoje em dia
Cara, você ser proprietário, o conceito do ERP tradicional, onde eu sou proprietário e você é meu cliente, você depende de mim, e todo consultor ou toda customização que você precisa, você depende de mim, isso não pode continuar. E quando a gente começou a quebrar esse conceito, de novo, há 12, 14 anos atrás, muitos concorrentes, amigos meus, chegavam para mim e falavam assim, porque a gente é amigos de muitos concorrentes, eles chegavam e falavam, Felipe, você está louco, cara, vai acabar com uma receita, você está não sei o quê, você tá dando poder demais para o cliente, ele pode criar gráficos, criar relatório, falar, cara, eu não tenho gente, eu não tenho consultor para atender todo mundo, eu quero ter volume. Quando a gente liberou esse ambiente colaborativo, logo tinha 150 mil pacotes de graça lá. E é para ter mais de 1 milhão, porque aí é crowdworking, que eles falam, é o seu cliente trabalhando para eles mesmos, né? Nem para você ter uma arquitetura legal. Então, para mim, o futuro do EIP vai ser você ter soluções tudo embarcadas ali e que na jornada do cliente vão surgindo propostas para ele de melhoria. Quer ver um exemplo? O seu controller ou o gerente financeiro vai pagar a sua conta de energia. Chegou lá, conta de energia 100 mil. Eu tenho APIs com vários parceiros, aí eu tenho um parceiro que oferece, ou vários, eu tenho 3, 4 parceiros que oferecem energia fotovoltaica. Aí o cara vai lá e falou, para 100 mil eu posso dar para esse cara uma economia de 8 mil, posso cobrar dele 92 mil. E já aparece uma janelinha falando assim, Marcel, você quer pagar só 92 mil nessa energia? Clique nesse botão aqui e assine o contrato. Qual que vocês acham que é a taxa de conversão disso comparado com a taxa de e-mail? Se eu te mandasse um e-mail falando, Marcel, você vai ter 10% de economia na sua energia. Se você for como eu já jogo para o spam quando vem esses e-mails de venda, não é? Mas isso dentro do ERP, você imagina isso em todas as áreas. Você está lá olhando o seu livro fiscal, alguém te oferece uma análise tributária eletrônica. O software vai fazer para você uma análise de como está seu risco tributário. Cara, então isso para mim é uma tendência. E uma outra coisa que eu acho que é futuro também e que a gente já está trabalhando no presente para chegar, isso que eu estou te contando aqui, né, a gente já está desenhando há muito tempo, tá? Mas uma outra coisa que a gente acredita é acabar com a complexidade. O desafio que a gente passou lá para a Sank é o seguinte, cara, eu quero que o usuário de RP entre no RP igual ele entra no Spotify. Aí meu diretor de tecnologia botou a mão na cabeça e falou, nossa, de onde esse cara tirou essa? Porque entrar no Spotify é só dar o play, né? E o RP tem configuração contábil, fiscal. Eu falei, cara, nós temos que pensar em como facilitar isso. Então, eu acho que ele vai tender a cada vez mais ser autoaprendizado, né? Assim, você aprender durante a experiência. E uma outra coisa muito forte com esse advento, né, essa evolução da AI, é um copiloto. Mas não um copiloto do tipo, faz aí para mim, repete o pedido do Marcel de ontem e faz outro. Isso já está fácil de fazer. Mas um copiloto de gestão. E aí eu gosto de trazer as ideias muito de outros mercados. Imaginem hoje o carro autônomo. Imaginem no futuro um gestor autônomo, sabe? Um RP que faça para o cara toda a pilotagem complexa do carro e que no final o cara dê a canetada. Então eu acho que a gente vai caminhar para isso. Final round. Fight! Legal. A gente passou pela Sank, passamos pelo mercado e tá na hora de entender um pouco você, né? Então, Marcel, vamos tentar entender um pouquinho da cabeça do CEO. Vamos pro round 3 aqui e, na verdade, Felipe, eu queria saber como que você organiza o seu dia a dia. A Sank já é uma empresa muito grande, você deve ter vários compromissos, a agenda deve ser complicada. Como é que é um dia a dia do Felipe, desde você acordar até mesmo um dia comum, e como você organiza mesmo a sua agenda? Essa é uma pergunta muito desafiadora, viu, Marcel? Confesso que o ouvinte aí vai falar assim, não, eu faço melhor que ele. Eu tô, assim, primeiro que eu acordo todo dia 5, 5h30 e vou malhar antes de ir para a Sank. Eu acho que
o exercício físico, a parte de você cuidar da saúde, né, é o primeiro elemento para você estar com a mente tranquila, e a parte da manhã é o momento mais criativo para mim. Segundo, é a delegação, né? A gente tem muita gente competente, cara. Se você contrata gente competente e vai se meter a explicar, a falar para ele o que ele deve fazer, é uma fria. Então eu tenho pessoas sensacionais que têm autonomia para tudo. Só que, independente disso, a agenda é lotada. Aí, uma secretária minha uma vez me deu de presente o Essencialismo, né? Eu li esse livro e falei, cara, eu preciso demais aplicar isso. Falar não, que é o grande desafio do brasileiro, né? Falar não. E o falar não, para mim, eu melhorei um pouco, tá? No falar não. Mas eu te confesso que eu ainda sou um aprendiz. Por quê? Porque, para mim, falar não, muitas vezes, para algumas pessoas, fica aquele enfoque do tipo, o cara cresceu, agora ele está estrela, ó, ele não pode mais receber os amigos. Então eu ainda desdobro para receber na minha agenda profissionais que querem falar comigo, profissionais da Sankia. Eu converso muito com o pessoal da Sankia, né, com a equipe. Eu reservo tempo para algumas pessoas que me pedem uma mentoria, me pedem para bater um papo, que seria... Pelo essencialismo, você ia falar assim, cara, eu não vou atender esse cara. Só que aí eu olho e falo, cara, mas qual que passa a ser o sentido se eu só vou fazer coisas do meu interesse, sabe? Eu entrei meio em conflito, confesso que eu ainda preciso aprender e eu sou um eterno aprendiz e eu olho assim e falo, cara, eu ainda não consigo falar não para algumas pessoas que, mesmo que eu não conheça, me abordam me pedindo uma ajuda, porque o cara está investindo numa startup, eu estou não sei o quê. Então, eu busco encontrar tempo para essas pessoas, assim como eu busco ter tempo de qualidade para eu também estar bem. Mas confesso que tem semanas que eu tomo pau, tem semanas que tumultua, cara, aí você fica até 7h30, 8 horas, você passa o dia assim, 7h30, 8 horas da noite, você fala, cara, e eu ainda deixei muita coisa pendente, né? Então, eu acho que a essência da história é você fazer as coisas que são mais importantes, mais relevantes, delegar o máximo possível e delegar acompanhando, né? Porque você delegar sem acompanhar enquanto você não conhece o profissional é um risco muito grande, mas se você puder ainda doar um pouco do seu tempo para ajudar outras pessoas, né? Ou simplesmente para ouvir. Como eu disse a vocês, a Sankia é um great place to work e não é só por causa de benefícios ou métricas de RH, é porque a gente tem esse lado humano. Então, muitas vezes, uma pessoa quer desabafar comigo, cara. E eu sei que pelo livro Essencialismo eu não devia receber essa pessoa. Um diretor ou outro me puxa e fala, cara, mas você tem que fazer outra coisa, você vai... eu vou receber essa pessoa e vou conversar com ela, vou dar um tempo. Às vezes eu vou tomar um chopp com ela ou vou almoçar, mas eu me desdobro para fazer isso quando eu percebo que isso agrega valor. E faz toda a diferença você estar próximo ali dos colaboradores e faz muita diferença. Eu já estive no lado de ser um colaborador e quando a liderança me ouvia, mesmo que ela não pudesse fazer nada, eu sabia que ela estava me ouvindo, eu sabia que ela sabia do meu problema, faz muita, muita diferença. Faz, e muitas vezes, cara, é só uns 10 minutinhos mesmo, porque aí depois você vai encaminhar, né? Uhum. Hoje, eu fico comentando com os meus amigos, quando algum amigo manda para mim um pedido de emprego para o filho dele, né? Primeiro que eu não acho isso muito legal, tá? Eu tive um aprendizado, uma lição muito forte com meu pai e foi uma das lições mais duras, mas foi forte para mim. Mas eu voltando de Brasília, eu fui morar em Brasília, eu morava no interior, né, Uberlândia, meu pai era bancário do Banco do Brasil. Eu fui para Brasília para trabalhar no Tribunal Superior do Trabalho e para me formar e tal. Voltei para Uberlândia depois dessa fase lá no tribunal, imprimi 10 currículos e entreguei para meu pai. Meu pai é gerente do Banco do Brasil, cara, era acho que o cara mais importante até que o prefeito, né, o gerente do Banco do Brasil naquela época, né, em 87, 86, e aí eu cheguei para ele e falei assim, pai, toma aqui o meu currículo, me ajuda aí, me indica para uns clientes seus, uns empresários. Ele me devolveu, na mesma hora ele pegou assim, me devolveu, foi para isso que você foi estudar em Brasília? Foi um tapa, né, com luva de peli, que na época você fica revoltado, bravo, meu pai ajuda todo mundo, só não ajuda a gente, e depois eu entendi muito bem a lição que ele estava me dando, né, de eu me virar.
eu fazer minha parte. Então, quando um amigo chega pedindo emprego para o filho dele, eu falo assim, poxa, cadê o filho dele? Porque, pô, quem quer emprego, vai lá, fala, ó, sou filho do seu amigo aqui, mas eu sou eu aqui, eu estou aqui a fim de trabalhar. Então, às vezes eu cutuco, dependendo da intimidade que eu tenho com um amigo, eu falo, cara, manda o seu filho me procurar. Acho que abrindo um pouco desse lado que você trouxe de cadê o seu filho, né? Deixa eu ver um pouco das qualidades, o que você procura nas pessoas que você quer trazer para o seu time? Quais são as qualidades, que tipo de virtude e que tipo de coisa complementar? O que você valoriza de forma geral quando você está montando o seu time? Gui, o que mais me encanta num profissional é brilho nos olhos. É quando você vê que ele tem paixão, cara. Ele olha assim e fala, cara, bota isso aí na minha mão que eu não sei fazer não, Felipe, mas eu vou estudar. Então, para mim, a primeira coisa é atitude e comportamento. E isso é muito raro hoje, é muito raro. A maioria das pessoas chega, né, em busca de um emprego e tal, e eles já querem assumir a cadeira do CEO, mas assim, sem ralar muito. Mas quando entra um profissional na Sankia, e eu tenho muito essa filosofia lá com os nossos diretores, né? Eu falo assim, a gente até está criando uma plataforma para medir com maior velocidade essa densidade de talentos que é tão importante para uma empresa, mas quando chega um profissional que tem essa paixão, esse brilho nos olhos e quer fazer a diferença, com uma semana você já tem notícia espontânea dele. Com uma semana já chega alguém para você e fala assim, Felipe, esse profissional que entrou ali, cara, o cara chegou já chegando, ou essa profissional, ela chegou, já começou a tomar conta disso, se ofereceu para aquilo, não sei o quê, todo mundo dá notícia. Agora, passou uma semana, eu chego para o meu diretor e falo, e aí, Brenão, o que você achou de fulano de tal? Calma, Felipe, ainda não deu tempo não. Passa um mês, e aí, Brenão, o que você achou de fulano de tal? Calma, ainda não deu tempo não. Na minha conta interna, esse cara já foi. Por quê? Porque quando você entra, é quando mais você quer mostrar trabalho. E se você não está mostrando essa vontade, esse brilho nos olhos, porque conhecimento hoje está fácil de se obter, mas essa vontade, essa atitude, né, de querer resolver, que é um pouco do que eu tinha lá no TST, cara. Só que eu não sabia descrever isso. Meus amigos chamavam de puxa-saco. Eu tinha vontade de aprender. Mas você ganha o pior salário aqui do tribunal. E era mesmo o pior salário. É mais um motivo para você aprender mais, né? Não é? Eu estava em Brasília para isso. Eu já não tinha salário, eu também não ia aprender, então era assim que eu pensava. Então hoje eu olho assim e falo, cara, esse profissional que tem sede de aprender e sede de fazer a diferença, ele vai fazer a diferença. Ele vai jogar diferente dos outros. E subindo um pouco na hierarquia da empresa, assim, porque a gente falou do profissional, né, que a gente vai montar o time, mas e a liderança? O que você espera da sua liderança? A liderança, cara, é outro desafio gigantesco, porque você tem vários estilos de liderança, né? Então, o líder que eu espero hoje, né, que a gente sonha na Sankia, é o líder que respeite muito gente, mas respeita demais. E quando eu digo respeita, Gui, não é aquele cara que chega na sua frente para falar com o liderado e aí ali ele é educado. Aí depois ele chega no restaurante e trata mal o garçom. Ou ele passa na rua e ignora o varredor de rua. Então, para mim, o líder tem que ser muito gente boa, adorar gente, e como ele gosta muito de gente, ele vai fazer cada profissional dele ser o melhor possível. E, ao contrário de que muitos líderes pensam, que é o seguinte, não, se eu gosto mais do Gui, eu não vou apertar ele não, deixa ele corda bamba aí, senão, pô, já é sexta-feira. Não, eu quero que o líder tire o máximo de você para você ser o melhor possível. E para a Sankia ter o melhor produto para o cliente. Porque senão o mercado não vai nos reconhecer, concorda? Ele não paga a conta. O ambiente de tudo bem, e eu sou fã do Bernardinho, né? E a gente tem o maior prazer de estar com ele sempre em nossos eventos, mas uma coisa que ele fala também é que quando você está numa reunião e tem muita harmonia, desconfia. Eu quero líderes, lá na reunião de diretoria, é conflito o tempo todo. Conflito com respeito, mas conflito. Eu falo uma coisa, a Maria discorda, o Clayton fala outra, quer dizer, tem que ser uma reunião onde todo mundo bota as suas ideias na mesa. Tenham abertura para isso. Então é isso, eu acho que quando você consegue ter um time de líderes que gostam de gente, que
querem fazer os melhores, né, profissionais dentro da sua equipe, aí você vai ter um time dos sonhos. E você deu o exemplo do Bernardinho, outros atletas, né? Quem são suas inspirações? Pois é. A primeira grande inspiração minha é meu pai. Meu pai e minha mãe, eles assim, tanto meu pai quanto minha mãe foram, assim, me deram lições maravilhosas e lições silenciosas, né? A gente, sem cobrar nada, é aquele professor que te ensina desde criancinha e você faz sem saber por quê, mas você faz. E muita coisa do que eu tenho vem deles. O segundo é esse diretor que eu tive lá no tribunal. Ele já faleceu, infelizmente, por uma coisa boba, uma cirurgia boba, mas é o Márcio Pagi. Ele me ensinou muita coisa no aspecto de liderança. Outro cara também que é um anjo para mim é o Ronaldo, que era meu chefe na imobiliária. Eu trabalhei antes de montar a Sankia. Quando eu montei a Sankia, eu estava dentro de uma imobiliária. E esse Ronaldo foi meu sócio, cofundador da Sankia, junto com a minha mãe. E hoje eu chamo os dois de investidores anjos, porque os dois estão no céu, e eles ajudaram a gente com mais um impulso na época, né? Para eu e meu irmão começarmos. E ele também tinha muita lição de liderança. Aí os líderes mais recentes, eu sou fã do Bernardinho, fã do Murilo Gun. Eu acho o Murilo Gun um cara genial que consegue traduzir coisas complexas, conceitos complexos do poder do agora e de autoconhecimento de uma forma leve e divertida, né? Sou fã do Steve Jobs, cara. Eu acho que o Steve Jobs deixou, assim, muito legado. Aliás, eu sou fã da maioria daqueles americanos malucos lá do Vale do Silício que transformaram a nossa vida, né? Tem muita gente ali que hoje, eu estava até conversando com um taxista, né? Falando, e quando você vinha aqui para São Paulo e tinha que abrir aqueles guias para andar? A gente não vê o tanto que a vida nossa mudou por causa desses gênios malucos que fizeram de tudo. Então, a lista é gigante, mas acho que eu destacaria esses aí. E para a gente encerrar o episódio, Felipe, que dica você dá para quem quer empreender ou para quem busca posições de liderança? Bom, para quem quer empreender, eu diria o seguinte, busque fazer alguma coisa que realmente vai fazer a diferença na vida de alguém, né? Você buscar fazer alguma coisa que vai tornar a vida de alguém mais confortável, que vai melhorar a vida das pessoas. Porque tem muita gente que começa o empreendimento focado em dinheiro. Fala, não, eu quero fazer essa startup aqui para ficar rico e vender. Mas se você genuinamente quer resolver um problema e você faz aquilo melhor do que ninguém, você tem uma chance muito grande de fazer sucesso. E aí, cara, isso começa a ser a sua jornada de vida. Na Sankia, durante esses 34 anos, eu e o meu irmão vivíamos sonhando em ficar rico da noite para o dia. A gente vinha construindo o RP dia após dia, porque, como eu falei para vocês, o RP é muito grande. Até hoje ele é uma obra que nunca vai acabar, você está sempre fazendo. E aí, uma vez, a gente lançou um software financeiro, na época do Money, né, de que os bancos estavam buscando parcerias. Aí eu e meu irmão falamos, agora nós vamos ficar milionários. No Excel a gente ficou rico. Agora nós vamos bombar. Não conseguimos o contrato que a gente queria com a Itautec, com não sei o quê, não aconteceu nada. E a Sankia crescendo. Aí veio o segundo sonho da gente ficar milionário. A gente fez um produto de emissão de cupom fiscal. Um ano depois eu vim participar de uma feira aqui em São Paulo, da EAM Brasil, acho que foi em 97, e eles viraram e falaram assim, a partir de 98, todas as empresas no Brasil vão ser obrigadas a emitir cupom fiscal. Antes não era. Eu falei, meu Deus, eu não vou ter lugar para colocar tanto dinheiro. Eu fiz um software de emissão de cupom fiscal antes de se tornar obrigatório. Falei, cara, foi assim como Deus deu Yesterday prontinha para o McCartney, né? Eu falei, cara, o Deus me deu de presente esse software, eu vou ficar milionário. Não fiquei. Não foi com o Fast Service na época que a gente ficou milionário. E assim vieram mais 2 produtos. Aí eu li uma frase do Ed Mota que me tocou muito com relação a isso, que leva-se 20 anos para fazer sucesso da noite para o dia. A gente ficava esperando esse boom acontecer num caixa forte, num Fast Service, num Build Control, que foi um outro produto que a gente fez, e a coisa já estava acontecendo. A Sankia virou
uma empresa que hoje é a segunda marca do Brasil em ERP, é uma empresa que está no Brasil inteiro, tem mais de 2.200 funcionários e é a vida da gente, cara, ali. São 34 anos de jornada, de construção, você percebe? Então eu distraído em ganhar dinheiro, não, eu vou fazer um que vai me dar dinheiro. Cara, o sonho mesmo que a gente estava investindo e dedicando toda a alma, virou. Então assim, e pressa para quê? Né? Se você está fazendo aquilo como propósito de vida, então eu diria para os investidores, faça alguma coisa que vai tornar a sua vida divertida e você fazendo com muita paixão e com muita, né, muita gente competente junto contigo, né? Traga os melhores para o seu time, você vai ter uma vida divertida e vai ganhar dinheiro e vai estar bem. Muito bem, a gente chegou ao fim de mais um episódio do Like a Boss. Eu queria agradecer, Felipe, demais. Você trouxe muito desafio que você passou na vida, muitos aprendizados. Foi um prazer te ter aqui nesse episódio. Muito obrigado. Cara, eu que agradeço, Gui. Obrigado, Marcel. Um prazer estar aqui com vocês e desejo sucesso a vocês nesse projeto que é sensacional. Obrigado. Obrigado. E para você que ficou com a gente até o final, eu queria fazer o convite para você dar o like nesse episódio. Isso ajuda a disseminar mais o nosso podcast, para mais pessoas receberem esse episódio e outros. Você também pode assinar o nosso canal aqui no YouTube ou seguir se você estiver assistindo no Spotify. E aproveita para seguir o Like a Boss no Instagram. A gente vai deixar o link aqui para você também. Esse podcast é produzido pelo ecossistema FIAP, Alura, PM3 e a gente espera vocês nos próximos episódios. Até lá!